Olá pessoal, voltamos então para o nosso segundo vídeo aqui do texto, né, do moderno ao pós-moderno, aqui do livro do Harvey, David Harvey, né, chamado A Condição Pós-Moderna. Bom, eu não vou falar muito aqui para a gente não perder muito tempo, né, vamos cair já direto no texto para a gente já avançar, para a gente ganhar um tempinho aí, mas só dando uma retomada rápida do que a gente viu no último vídeo, né? No vídeo anterior a gente estava falando que a gente vai agora começar a conversar um pouquinho sobre esse fenômeno chamado pós-modernidade, que muitos autores, que isso não é um consenso, né? Que muitos autores acreditam que a pós-modernidade não existe, que ela é uma continuidade da modernidade, enfim, né? Foi aquilo que eu falei, vou deixar isso para a história dizer, né? Se existe mesmo modernidade, pós-modernidade, ou se ou se a gente está vivendo só uma modernidade tardia, né? Não nos interessa saber se isso agora, né? Nós vamos trabalhar com a hipótese de que sim, que existe a pós-modernidade e que essas características desse novo período histórico que a gente está vivendo vai dar uma margem a surgimento de estruturas de personalidade específicas, que aí esse que vai ser o foco aí da nossa disciplina, né? Bom, e aí no último vídeo, a gente estava conversando então que já que a pós-modernidade é uma crítica da modernidade, vamos então primeiro entender o que é modernidade, que foi isso que o Harvey, né, começou a fazer ali no começo do texto dele. E aí a gente vai identificar que, até pegando uma frase lá do Baudelaire, né, que a gente tinha colocado, que o Baudelaire vai dizer assim, olha, que a modernidade, o espírito da modernidade é você estar no efêmero fragmentário ao mesmo tempo que você busca, né? Não lembro agora direito da frase, né? Pelo universal e eterno, né? Horas, e aí a gente estava discutindo, bom, a parte do fragmentário, do efêmero, a gente vai identificar ali, por exemplo, na arte, aí eu mostrei lá, né, os quadros do Picasso, o cubismo, né, que vai se fragmentando, ok, a gente consegue ver tal, mas onde é que está aquilo que realmente vai ser a marca da modernidade, que vai ser essa busca pelo eterno, pelo universal, pelo concreto, né? E aí a gente vai identificar que isso vai surgir basicamente um projeto, né, chamado Projeto Iluminista, e a grande marca vai ser a racionalidade manifestada sobretudo na ciência. Então a gente poderia dizer que a grande marca daquilo que a gente vai chamar de período moderno é a razão, né? A retomada da razão, ou tentar compreender, tentar captar o mundo de uma forma racional. E a ideia era, se você seguindo a lógica da ciência, né? Se você conhece, você controla, se você controla, você tem um poder sobre aquilo. Então a ideia era vamos usar a razão para conhecer o mundo, para dominar o mundo, para controlar o mundo, e aí com certeza o homem vai ter uma vida feliz, né? Essa era a grande promessa da modernidade, principalmente com a máquina, né? Mais para frente ali, né? A máquina vai tornar a vida do homem mais fácil, a vida do homem mais feliz, né? E bom, enfim, é difícil fazer não digo uma crítica, mas fazer uma leitura sobre isso, porque sim, cara, né? É muito melhor você ter uma máquina de lavar roupa do que ficar ralando o dedo ali no tanque, né? Qualquer um que já teve que viver, né? Acredito que você já tiver essa experiência. Já tiver a experiência de ter que lavar a roupa ali, fazendo assim no tanque. Você fica tão feliz quando você compra uma máquina de lavar roupa, né? Nossa, a tua vida muda tanto, né? Então qualquer um que já passou por essa experiência consegue entender isso, né? Dizer, olha, a máquina vai trazer felicidade. E ela traz mesmo, né? Só que aí a gente vai começar a observar que tipo de felicidade é essa, né? Que tipo de autorrealização é essa? Que aí é a parte onde o projeto moderno começou a fazer água, né? E a gente vai ver um pouco mais para frente a ideia de que a felicidade realmente, enfim, tem alguma coisa estranha nisso, né? Mas a marca, né? A grande marca da modernidade vai ser isso, né? A razão, e aí expressada sobretudo pela ciência, pela cientificidade. Então a crença que se existia é que se você usasse um modo científico de lidar com o mundo, todos os problemas se resolveriam. Bom, vamos lá. Então vamos continuar a partir disso daí, né? Que foi aí onde a gente parou. Então, como eu estava falando, né, a razão, né, e por derivação a própria ciência, né, despontou como grande elemento libertador das arbitrariedades e calamidades naturais, do misticismo, da superstição e da irracionalidade, e seria o grande garantidor do desenvolvimento humano, da riqueza e da organização social. É isso que eu estava acabando de dizer aí, né? A ciência ela vem prometendo tudo isso. Olha, nunca mais a gente vai passar fome
por causa de uma seca, né? Porque agora a gente consegue fazer a irrigação das nossas lavouras. Nunca mais a gente vai passar fome porque as lagartas vieram aqui comer. A gente vai desenvolver pela genética uma planta resistente a pragas, né? E realmente funcionou, deu certo. A gente hoje, vocês podem ver, a fome não é mais uma coisa que assusta a humanidade como era lá no século XVIII, no século XVII, né? No século XV. Né? Então, claro que tem gente passando fome no mundo hoje, tem, mas vocês conseguem compreender que a fome não é mais uma ameaça. Né? A gente tem gente passando fome no mundo hoje por outras razões, não porque a gente não consegue produzir alimento. Né? O alimento sobra, inclusive é jogado fora, né? Se desperdiça muito comida. Né? Então a ciência ela veio prometendo isso, né? Libertar a gente da calamidade, libertar do misticismo, libertar da irracionalidade, né? E consequentemente, esse que era o grande tchan aqui, ó, ela vai garantir o desenvolvimento humano, todo mundo vai se desenvolver, a riqueza, todo mundo vai ter uma vida fácil e a organização social, todo mundo vai ser feliz. E foi aí que a gente observou que não é bem assim, né? Não foi bem assim que aconteceu. Até a gente, claro, volto a dizer, né, gente, é óbvio que a qualidade de vida hoje de um cidadão médio, né, é infinitamente maior do que de um cidadão de elite do século XVII. A gente percebe isso, né? Ou até mesmo uma pessoa miserável, uma pessoa que vive uma condição ruim, é muito melhor você viver uma condição ruim, você ser um miserável no século XXI do que ser um miserável no século XVII, né? É muito melhor você ser um pobre no século XXI do que você ser um pobre no século XVI, né? A tua condição de vida, por mais que seja ruim hoje, ela ainda é muito melhor do que era no passado, dos nossos antepassados, né? Outro exemplo fácil de vocês entenderem isso, tipo, é bem melhor você ser uma pessoa pobre num país desenvolvido, tipo, sei lá, Canadá, né, Estados Unidos, Singapura, né, do que você ser um pobre num país subdesenvolvido, tipo Brasil, Argentina, Uganda, né? Então assim, vocês conseguem perceber isso, né? Que é claro que a gente não pode dizer que a vida não melhorou. Melhorou sim. Né? A gente tem mais organização social hoje? Sim, a gente tem mais organização social. Só que aí é que está a grande desgraça, né? O grande probleminha é que a promessa era felicidade, né? E inclusive é impressionante como essa promessa continua sendo feita até hoje, né? Bom, a gente vai falar isso ao longo da disciplina, né? E eu acho que é uma promessa idiota você fazer isso, né? Porque é difícil você garantir a felicidade. Mas enfim, né? Então isso aqui era a ideia que se tinha, né? A ideia que se tinha era que a racionalidade dada por meio da ciência ia garantir isso aqui: desenvolvimento humano, riqueza e organização social. A gente conseguiu em parte? Sim, a gente conseguiu, né? Nossa vida hoje é bem melhor do que a no passado, mas vocês têm consciência, né, de que a gente não é plenamente desenvolvido, não é todo mundo que é rico, né? Não está todo mundo aí com uma vida fácil, tranquila, né? E a gente não é socialmente assim tão parceiro, tão colaborador, né? A gente não tem essa organização social aí tão perfeitinha quanto se imaginou que se teria lá no século XVII, né? século XVIII, por aí assim, né? Então aqui, ó, somente por meio, a crença que era nesse período, né? Somente por meio de um tal projeto poderiam as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a humanidade serem reveladas. A ideia era essa, né? Lembra? Ordem e progresso. Né? A ideia era essa: se a gente se dedicar, eu sei que o ser humano não é perfeito, eu sei que a gente não tá legal, eu sei que as coisas não estão 100%, mas se a gente se dedicar para esse projeto aqui, né, de tentar de parar com o misticismo, de parar com a superstição, de parar de se submeter à natureza, vamos controlar a natureza, vamos, né, dominar aí as crenças tradicionais, né? Vamos parar com os valores tradicionais, vamos pautar tudo agora pela razão. Se a gente conseguir suprimir isso, a gente conseguir passar por cima disso, com o tempo, né, as verdades universais, essas qualidades universais, eternas e imutáveis da humanidade vão ser reveladas. E aí a gente vai estar bem na foto. Era essa a crença, né? Só que na prática a gente viu que talvez a gente até tenha alcançado essas verdades universais aí, não sei se alcançamos, né? Mas se a gente alcançou, a gente não descobriu, não, a gente não alcançou, né? A gente não descobriu a verdade sobre o ser humano. A ciência, ela, graças a Deus, né, no meio do século XX, aí ela percebeu que ela tem limites e ela esbarrou os seus limites e ela percebeu que ela não consegue dar essas respostas da verdade sobre o ser humano. Bom,
Bom, deixa eu falar aqui, né? Então, o modelo da organização baseada na razão se espalhou por todos os aspectos da sociedade, nas ciências, nas artes, nas leis, etc. Né? O uso único e exclusivo da razão traria a felicidade que por séculos a humanidade sonhara. Né? Então, a ideia era essa. Né? Se eu aplicasse um método científico, racional, lógico, em todos os campos da humanidade, eu conseguiria o desenvolvimento da sociedade como um todo, a felicidade e tudo mais. Né? Esse era o pensamento, né? E aí aqui tem uma charge só para ilustrar, brincar, né? Como aqui mostra aqui um peregrino, né? Buscando um sábio, né? Então o cara anda, né? Sobe a montanha, chega na caverna, descobre lá o eremita lá na montanha, né? O sábio lá, tal. E aí pergunta lá para esse grande mestre, né? Qual o segredo da felicidade, né? Aí o mestre responde, sei lá, ainda não li a pesquisa mais recente. uma piada, né? Que mostra isso aqui, ó. Olha, eu não sei qual é o segredo da felicidade, ainda não li a última pesquisa científica a respeito disso, né? Porque agora eu só posso dizer uma verdade sobre alguma coisa se for aqui pelo viés racional. Se não for pelo viés racional, né, o místico não vai me responder, não vai me satisfazer. Né? E aqui é esse exemplo dessa piada. Então eu preciso, por meio da razão, por meio da ciência, achar as respostas para os problemas do mundo. Inclusive lá, o eremita, né, isolado lá na caverna. Bom, vamos lá. Porém, né, foi aquilo que eu falei, porém, isso começou a fazer água. Né? E aí, quando a gente vai ver lá no meio do século XX, né, após Hiroshima e Nagasaki, é isso que o Harvey vai estar enfatizando lá no livro dele, no texto dele, né, essa certeza caiu um pouco por terra. Né? E o projeto iluminista estava fadado a voltar-se contra si mesmo e a transformar a busca pela emancipação humana num sistema, aqui eu vou até frisar, num sistema de opressão universal em nome da liberdade humana. E isso aqui, gente, agora eu vou até fazer um parênteses, isso aqui não era uma coisa que acabou lá na modernidade, não. Tá? A gente vê isso até hoje, né? Então a busca pela emancipação humana se transformando num sistema de opressão universal em nome da liberdade humana. Opressão universal em nome da vida feliz para todo mundo. Né? Então assim, nós vamos te oprimir, nós vamos fazer você ser um escravo, mas eu garanto a você vai ser um escravo feliz. Né? Isso é bastante complicado, porque foi isso que acabou acontecendo. Né? Acabou acontecendo não, né? Porque ainda não aconteceu, mas continuam tentando caminhar para esse lado. E aí, gente, desculpa, eu não tenho como ler isso, né? Ver isso aqui que o Harvey escreveu isso aqui em 1989, falando, né, da segunda metade do século XX, e não perceber que esse projeto continua, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, aqui, acredito que vocês a essa altura do campeonato, todo mundo já deve estar sabendo aí, né, do que está sendo proposto aqui, ó, pelo Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, né, que ao que tudo indica vai ser na metade desse ano que eles vão divulgar para a humanidade o plano, né, do grande reset mundial da economia. O que é o grande reset mundial, o grande reset global, né, da economia? Vamos parar tudo, vamos parar os sistemas econômicos e começar do zero de novo, porque o sistema que a gente tem se transformou muito opressor. Os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres estão cada vez mais pobres. Então agora nós aqui, os iluminados de Davos, né, com a ajuda do príncipe Charles, né, não quero dar muitos nomes porque, sei lá, paranoia aí, né, YouTube, não sei, né, iluminados aqui, né, no nosso círculo de pessoas que são, né, iluminadas pela razão, nós vamos agora estabelecer um novo modo das pessoas se relacionarem economicamente e todo mundo vai ser igualitário, todo mundo vai ter liberdade, todo mundo agora vai alcançar a felicidade. Bom, gente, eu não quero discutir isso aqui, porque nem é o foco da disciplina, nem é o foco do vídeo, nem é o foco do texto, mas eu só vou fazer um parênteses, né? Tipo, é sério que você acredita nisso, sabe? Quantas vezes na história da humanidade a gente já acreditou em histórias como essa? Façam o que nós sabemos, o que nós estamos dizendo para você, que todo mundo vai ser feliz. A gente já viu um cara, né, com um bigodinho lá na Alemanha, e um outro cara com um bigodinho lá na Rússia, que falaram coisas parecidas, né? Não. Confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. A gente agora aqui, aliás, esses dois aqui, principalmente esse aqui, tá? Se baseou muito na ciência, tá? Que quem não, vocês fizeram disciplina de ética comigo, né? Vocês lembram, né? Era tudo científico, né? Era tudo científico, né? Não, racionalmente
a gente sabe que existe uma raça superior que a outra, então bora lá, né? Vamos colocar cada um no seu lugar e todo mundo vai ser feliz. Que é mais ou menos essa promessa aqui, né? O grande slogan, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Eu realmente não consigo entender muito essa lógica do vocês vão tirar tudo que eu tenho, mas eu vou agradecer, vou ser feliz ainda assim. Enfim, de novo, eu não quero... É porque isso aqui me incomoda bastante, né? Mas assim, eu não quero entrar muito nesse... Porque não é o foco aqui. Mas voltando, tá? Assim, só para fechar aqui. Tá vendo como aquilo que eu tinha falado lá no outro vídeo, que muitos autores dizem, olha, não é que houve uma mudança do moderno para o pós-moderno. Continua! O projeto que começou lá continua até hoje, né? Só mudou a cara. Só mudou a cara, né? Agora eu não estou mais botando pessoas em câmaras, né? Mas agora a gente vai fazer todo mundo ficar em casa consumindo o que a gente quer, comprando o que a gente quer, usando a moeda que a gente quer e sendo recompensado se as pessoas fizerem as coisas boas para todo mundo. E nós vamos dizer o que são as coisas boas para todo mundo, né? Nós, um pequeno grupo de intelectuais, sábios, possuidores da razão, que sabemos o que é melhor para todo mundo, né? Vamos estabelecer normas e regras e todo mundo que seguir vai ser feliz. Eu já vi isso antes, sabe, assim, não faz muito tempo, mas enfim, de novo, não quero mais falar sobre isso, né? Só para dar um toque, tá? Vamos dizer desse modo. Voltando aqui para o texto, tá? Então assim, né? Essa ânsia, tá, de dominar a natureza também levaria à dominação do homem. Foi isso que aconteceu com o projeto racional iluminista. E aí tá aqui as consequências, ó. É isso que a gente fala aqui. A ciência... Sim, gente, eu não posso dizer, cara, isso aqui é muito bom, eu consigo conversar com as pessoas do outro lado do mundo, eu consigo ver vídeos em tempo real, eu gosto da eletricidade, eu curto ar-condicionado, cara, bacana, tá muito bom. Mas, cara, ao mesmo tempo que eu recebi tudo isso, na boa, antigamente, lá no século XVI... no século XV, lá na Idade Medieval, todo esse conhecimento que me deu toda essa vida fácil, ele não podia simplesmente explodir com esse planeta. E agora a gente pode, né? E quando aconteceu Hiroshima e Nagasaki, isso foi uma paulada muito grande naquele projeto racionalista que dizia: vamos seguir linearmente até todo mundo ser igual, feliz, né? Livre. E aí termina com uma bomba, né? Alguma coisa deu errado e alguma coisa deu muito errado aí no meio, né? Alguma coisa deu muito errado nesse processo e foi ali que a humanidade começou a parar e dar um choque. Por isso que, inclusive, tá, deixa eu só fazer um parênteses aqui, muitos autores, e eu particularmente me enquadro aí, não sou autor, né, mas eu me enquadro muito nessa corrente, vamos usar esse termo, consideram que a pós-modernidade vai começar aqui, ó, pós-segunda guerra, tá? 1945. Eu acho que, se a gente tem que falar sobre pós-modernidade, eu diria pós-segunda guerra mundial, pós-1945, tá? Eu sei que o Harvard está falando da década de 70, mas eu vejo isso em 1945, quando a humanidade olha e diz assim, que bosta, né? O que aconteceu, né? Principalmente quando não tanto com Hiroshima e Nagasaki, porque a gente fala muito aqui de Hiroshima e Nagasaki, mas na Europa como um todo, né? Quando volta a dizer isso, eu vou mostrar isso num outro vídeo, né? Aqui falando do texto, né? Quando você pega Auschwitz, né? Quando você pega os campos de concentração, você observa que as pessoas que fizeram aquilo ali eram pessoas muito inteligentes. Eram pessoas muito racionais. Aquilo não foi feito por leigo, não foi feito pelo seu João, né, que não tinha o primeiro grau, não. Aquilo ali foi feito por pessoas que tinham PhD, sabe? E aí quando você observa que o fato de você ter um doutorado, né, você ser um puta cientista, não melhorou em nada a tua condição moral do ser humano, isso foi uma porrada na cara da humanidade como um todo, né? Uma porrada na cara daqueles que acreditavam que a evolução intelectual levaria junto uma elevação moral, que se percebeu que não aconteceu, né? Que o projeto fez água, né? Como fala aqui, ó, né? Após Hiroshima e Nagasaki, essa certeza caiu por terra, tá aqui, ó, essa certeza caiu, aqui eu coloquei caiu um pouco por terra, mas eu não diria caiu um pouco por terra, eu diria caiu por terra, né? Então assim, ser um grande cientista não te torna uma pessoa moralmente melhor que as outras, né? Inclusive a gente observa que em alguns casos é o contrário, porque você se torna arrogante, você acha que você é melhor que os outros e aí você começa a questionar se você deveria dividir o mundo com pessoas tão ignorantes como aquelas ali do lado, e aí deu o que deu lá na Segunda Guerra, né?
Então, o que aconteceu foi isso aqui, né? Essa ânsia de dominar a natureza, de controlar tudo, de saber a gente pode tudo, a gente faz tudo, levou a uma tendência a dominar o próprio homem, né? E aí essa tentativa foi o que a gente viu na Alemanha, né? Principalmente aí com Hitler, e que a gente vai ver depois com a Rússia, né? Com Stalin, né? Que eu sempre falo isso, né? O pessoal joga muito na conta aqui dos alemães, né? Porque os alemães perderam a guerra, mas se você vai ver Stalin, se você vai ver a Rússia, foi muito pior do que os alemães fizeram, muito pior. Né? Stalin matou muito mais do que Hitler, né? Todo mundo sabe disso, é só ver lá o Holodomor, né? O que ele fez na Ucrânia, né? Deliberadamente, bom, tá um pega, né? Os dois aí tá um pega. Não vou dizer qual que é o pior do que os dois, porque é um pega. Mas enfim, né? Voltando. Então tudo isso aqui para falar o quê? Que quando aconteceu isso aqui, né? Principalmente depois ali na metade do século XX, então essa ideia de que a ciência, a racionalidade iria inevitavelmente levar a gente para uma vida melhor, o pessoal deu um passo para trás e disse, não é bem assim. Não é bem assim e não é assim que funciona. Mas, né, antes de, o paralelo a isso, né, então assim, como se vê, o projeto iluminista de colocar a razão como premissa e método para tudo possuía problemas centrais desde o começo. Tá aqui, né? Você vai colocar a razão para explicar tudo, e a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, né? Principalmente aí no campo da psicologia, né? A gente já conversou muito ao longo do curso, não vou dizer dessa vez, ao longo do curso, esse negócio de colocar a razão para justificar ou para explicar tudo o que acontece com o ser humano, ele tem problemas centrais e fortes, né? E está presente desde o começo ali, né? Pois tais problemas não possuíam uma resposta fácil e poderiam fazer ruir por terra todo o projeto. Principalmente, aí aqui é uma citação que eu vou tirar literal do texto lá, tá? Ele vai colocar lá, né? Para começar, a questão da relação entre meios e fins era onipresente, né? A ideia de que os fins justificam os meios, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, a gente viu que, cara, ter certeza, né? Então, assim, enquanto os alvos em si nunca podiam ser especificados precisamente, exceto em termos de algum plano utópico que com frequência parecia tão opressor para alguns quanto emancipador para outros, né? Além disso, a questão de determinar, isso aqui que é mais interessante, ó. Além disso, a questão de determinar de maneira exata quem podia considerar-se possuidor da razão, né? Da razão superior, desculpa, né? E sob que condições essa razão deveria ser exercida como poder, tinha que ser honestamente enfrentada. Quem é que... é a razão? Então a razão é o que vai determinar as coisas? Beleza. E quem é que dá a palavra final? Quem é a última pessoa a dizer, esse cara então é o cara que tem mais razão do que todos os outros? Quem é que vai exercer o poder no final das contas? Porque aqui a gente está falando disso, de disputa pelo poder. E aí, gente, de novo, desculpa, não tem como eu olhar para isso, não tem como eu ler isso e não conseguir e não fazer um paralelo com o que acontece com a gente hoje, que aqui eu trouxe esse exemplozinho aqui, ó, né, só para isso aqui não é moderno, isso aqui é pós-moderno, tá? Mas é o que está acontecendo hoje com as chamadas fake news, né? E o que a gente vai ver as chamadas agências de checagem, é bem isso aqui, ó, tá? Esse problema que existia lá no período moderno sobre quem é o dono da razão, né, é o que a gente tem hoje agora com quem é o dono, nem vou dizer da verdade, mas eu vou dizer quem é o dono dos fatos. Porque assim, o que é fake news? O que é uma notícia falsa? Quem é que pode determinar se uma notícia é falsa ou não? Aí agora está surgindo muito aí na internet, né, na mídia, a gente vai ver as agências de checagem. Ok, e quem é que foi que deu o poder para as agências de checagem dizerem o que é verdade e o que não é verdade? Tem certeza que essas pessoas que estão checando, né, as notícias que estão na internet são isentas, são idôneas? Ou a gente vai descobrir daqui a alguns séculos, como aconteceu, né, pós Segunda Guerra Mundial, que aquele pessoal lá que a gente achava que era extremamente racional, no fundo era um bando de FDP. E aqui agora a gente vai tá tendo essa mesma situação. Quem que tem o poder? Ou melhor, não é nem quem que tem o poder, porque o poder está sendo dado para essas pessoas, né? Mas quem é que dá o poder para essas pessoas dizerem o que é verdade ou o que não é? Ah, fulano de tal disse tal coisa, tá? E quem é que diz que isso é verdade? O cara da agência de checagem? E quem é ele para garantir que isso é verdade? Veja, isso é um problema que a gente já localizava lá no período moderno, como está aqui, ó,
né? Quem é o dono da razão? Quem é o dono da verdade? Os intelectuais vão se proteger, né? Vamos agora falar a verdade aqui. Os intelectuais vão se proteger dentro do universo de uma coisa chamada academia e vão dizer o que sai da academia é o que está mais próximo da verdade. Eles vão ser honestos o suficiente para não dizer assim, não é que é a verdade, mas é o que está mais próximo da verdade, e vão se proteger dentro da academia, né? Mas fora da academia, aí as pessoas se remetiam a eles, né? E como é que se fazia isso, né? Como é que se fazia isso? Como é que se faz isso até hoje? Tá aqui, ó. Como é que você vai garantir que alguém efetivamente que está falando, que está dizendo alguma coisa, aquilo ali está certo? Porque se essa pessoa está certa, ela tem poder sobre os outros. Basicamente, gente, aqui é o momento onde a gente vai ver uma junção de uma coisa que até hoje está presente também. Começou lá na modernidade, mas até hoje na pós-modernidade ela ainda está aí, que é a junção do poder e a mídia, né? Justamente aqui, ó, fake news, checador de fatos, e aí a gente vai observar que isso, a mídia vai ser utilizada como um veículo de controle, né? Como um veículo para dizer, não, a pessoa certa, a pessoa que tem a verdade é o fulano aqui, e aí você começa a acreditar porque a mídia falou, só que você nunca se pergunta, quem é o cara da mídia para dizer o que é verdade ou não, tá? E aí, gente, só para ilustrar, isso aqui é só para brincar um pouquinho, eu tenho aqui 2 vídeos, tá? Que estão aqui embaixo no card. Depois vocês dão uma parada aqui e assistem esses 2 vídeos, e aí a gente volta aqui para continuar conversando. Mas só para dar um spoiler de como é que isso aqui foi feito durante muito tempo na modernidade, isso aqui foi feito via televisão, né? Isso, hoje em dia, a televisão já não tem mais o impacto que tinha antes, né? Hoje está na internet, né? Agora a gente tem outros problemas, por isso que inclusive surge aqui, né, as ditas fake news e os checadores de fatos, né? Como que o cara pode checar um fato, mas enfim. Mas durante muito tempo, esse controle que hoje tentam fazer na internet via esses checadores, essas agências checadoras de fatos, era feito via televisão, né? E aí, assistam esses 2 vídeos aí que são comédia, tá? Sátira, tá? São 2 vídeos de um programa que passava há muito tempo atrás na televisão. Talvez alguns de vocês tenham visto aí quando eram pequenos, que é a Família Dinossauros, né? Que passava na Rede Globo, que mostra aqui uma cena, 2 cenas, né, de um episódio lá que era a Guerra dos Pistachos. Então, só para vocês entenderem, se contextualizarem, porque vocês são só recortes, né, foi uma guerra que aconteceu lá entre os dinossauros que eram bípedes e os dinossauros quadrúpedes, né, pela posse de um poço, uma coisa onde tinha árvores que tinham pistache, né. Então eles comiam a pistache, aquela noz, né, tipo uma espécie de noz, né. Então parece que os quadrúpedes lá tinham se apossado de um território lá, então os bípedes não tinham mais a pistache, aí saiu uma guerra, né. E aí o primeiro vídeo aí basicamente ele mostra o momento onde lá, o filho dos dinossauros lá, o Bob, tá indo pra guerra, né, e os pais ficam sabendo do que está acontecendo no fronte de batalha pela televisão, né, e aí a mídia te diz como é que é a guerra, a guerra está sendo assim, né, e o segundo vídeo é a mesma coisa, né? Então enquanto a guerra está lá acontecendo, as notícias vêm para a mídia e a mídia filtra e te diz, olha, não se preocupe, né? Tá tudo dando certo e vida que segue, né? Tanto é que a operação deles, né, que é uma sátira, eu acredito que isso aí foi uma sátira que eles fizeram, a operação Tempestade no Deserto, né, na época do governo Bush filho, né, lá em 1991, 92, se eu não me engano. E a operação deles é o Nós Estamos Certos, né? Que era assim, ou seja, nós estamos certos, não se preocupe, a gente está certo. Ouça o que a gente fala na mídia que você vai ver que tudo que a gente está fazendo é certo, né? Enfim, os 2 vídeos não são grandes, são pequenos, 3 minutos acho cada um, mas tem vários, né, claro, é um recorte do seriado ali, então tem outras cenas, tá? Então assim, abstraiam isso, foquem apenas na parte ali que está mostrando, que é o que interessa pra gente aqui, como a mídia, sendo representada ali pelo apresentador do jornal, como ele age, né? E aí, porque é isso que interessa aqui pra gente, porque é isso que vai estar aqui, ó. Quem é que vai dizer quem é que tá com a razão? Alguns grupos que vão tomar o poder e eles vão se manter no poder via manipulação da grande massa, né? E quem vai usar isso, quem vai favorecer isso é a mídia, e hoje são essas agências aqui, né? Então dá uma paradinha aqui nesse vídeo, assiste lá, volta aqui e daí a gente continua. Ok, viram lá o vídeo? O que acharam lá dos dinossauros, né? Perceberam como é que a mídia faz?
né, fazia e faz, né? Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Não, diga que não. Ah, que não tá ligado? Ah, não, tá tudo certo, né? Fulano, vamos com os esportes agora. É isso, né? Era assim que era feito, é assim que é feito até hoje, tá? E que o que estava na televisão agora está vindo para a internet, né? Por isso que eu falei, de novo, né? Quem é que garante, como era o caso na mídia, quem é que garante para mim que aquilo que o repórter está falando no jornal, na televisão, é verdade e não que aquela pessoa está sendo paga por algum grupo específico para falar aquilo que eles querem que eu ouça, né? E a mesma coisa aqui, ó. Quem garante para mim que hoje na internet alguém que diz, mas a agência tal, ela é responsável por descobrir a verdade sobre os fatos. Eles foram lá investigar e descobriram que a verdade é essa. E aí você vai baixar a cabeça e vai dizer, tá, então se o fulano falou é verdade? É sério? Né? É sério? Né? Antigamente a gente fazia isso com o Jornal Nacional, né? Se o William Bonner não, na época era o Sérgio Chapelain, né? Se o Sérgio Chapelain falou, né? Se saiu do Jornal Nacional, então se saiu no Fantástico, é verdade. Hoje em dia ninguém acredita muito no que sai lá, mas talvez as pessoas estejam saindo da televisão e vindo acreditar no que está aqui. Gente, assim, ó, a internet foi uma coisa libertadora, né? Mas a grande ferramenta libertadora da internet é que a informação ela é descentralizada. Não tem mais um poder central dizendo o que é a verdade. A verdade, ela está, como diria lá no Arquivo X, né? A verdade está lá fora. A verdade está diluída no mundo, na vida. Cabe a nós filtrar, cabe a nós ver vários lugares e construir, deduzir qual é a verdade. E não simplesmente engolir porque alguém que foi, entre aspas, aí, contratado para fazer isso, né? Se foi contratado para fazer isso, a primeira pergunta que você tem que fazer é quem contratou, né? Porque vocês sabem, quem paga é patrão, né? Quem contratou, quem paga uma instituição para dizer o que é verdade ou não. E aí você é que decida por você se você quer seguir isso ou não. Mas voltando aqui pro texto, né? Então aqui, ó, esse era o grande problema, tá? Como é que a gente vai considerar quem é que tem mais razão do que o outro? Quem é que tem mais a verdade? E aí, porque só para vocês entenderem, isso antes estava na igreja, né? Na Idade Média, o poder estava em Deus. Então, quem era a pessoa que dava a última palavra? Era o padre, né? Em última análise, quando você tinha alguma disputa, alguma coisa assim, você ia lá perguntar para o padre olhava um lado, olhava o outro, dava, então é isso. E todo mundo ia para casa, tal, beleza. Agora que né, o poder não está mais em Deus, o poder agora está na razão, a pergunta é, por que eu deveria achar que fulano tem uma razão maior do que o Beltrano? Claro que aí vai entrar toda a questão da capacidade argumentativa, retórica, né, a capacidade de você demonstrar dados, produzir dados confiáveis. Tudo isso que vocês já ouviram falar sobre a ciência, mas vocês sabem também que essas coisas, dada uma capacidade de oratória muito boa, você pode falsear, né? E a gente sabe que por aí o pessoal faz. Bom, enfim, vamos lá que eu não quero demorar muito aqui, que já deu meia hora. Mas assim, então esse era um problema central, tá? Que foi localizado lá na modernidade, no seio do racionalismo. Como é que eu determino, tá, de uma maneira exata, quem é o possuidor de uma razão maior, né? Para eu poder chegar e dizer assim, eu vou ouvir ele e não ele. Bom, então é claro, né, que tal posição fez surgir vários críticos, natural, né? Por que eu deveria ouvir aquele cara ali que está dentro da universidade e ele está mais certo do que outra pessoa que eu conheço, um filósofo, ou um artista, ou um religioso, alguma coisa assim? Por que o cientista está mais certo? As verdades que ele fala são mais verdadeiras do que as outras, né? Então, tal posição fez surgir vários críticos ao projeto da modernidade, tais como o Edmund Burke, o Malthus, o Sade, né, e o Nietzsche, né? O Sade, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que o Sade foi o mais crítico de todos, né? O Nietzsche também, né? Onde você vai dizer assim, cara, esse negócio de razão, certeza, fala sério, né? Que depois vai vir lá o próprio Freud dando o tapa, né? Digamos assim, a pá de cal, né? Quem vai dizer, cara, vocês pensam que vocês são racionais, né? Vocês são completamente irracionais, né? Você acha que você tem controle sobre o mundo, mas você não tem controle, os teus desejos te controlam, ó. A tua razão vai vir muito tempo depois. Mas enfim, cara, já estou falando aqui. E veja, né? Freud, em 1900. Né? O projeto moderno ainda vai até, segundo o Harvey, até a década de 70. Mas vocês conseguem perceber que esses autores já começaram a fazer crítica e dizer assim, é sério mesmo que você acha que a razão controla o mundo? Você acha mesmo? Né?
Para a gente que é da psicologia, que já leu psicanálise, você tem uma compreensão melhor sobre isso, né? Então, esses autores, né, viam com um certo ceticismo esse triunfo da razão, né? E até mesmo Max Weber, como cita aí o Bernstein, né, se referindo, né? Então, o que o Max Weber vai dizer? Ele vai falar assim, está lá no texto, né? Essa forma de racionalidade afeta e infecta, né, todos os planos da vida social e cultural, abrangendo as estruturas econômicas, do direito, da administração burocrática e até das artes. O desenvolvimento da racionalidade proposital instrumental, essa razão que vai me dizer a verdade sobre o mundo, né, não leva à realização concreta da liberdade universal, mas à criação de uma jaula de ferro, né, da racionalidade burocrática da qual não há como escapar. E aí vamos fazer um parênteses, as universidades hoje estão presas nisso, né? Essa jaula de ferro de uma racionalidade burocrática que é bem difícil de escapar. Max Weber jogou uma maldição aqui, né? Mas a gente observa isso hoje, né? Então, assim, vocês conseguem perceber que, veja, o que vai ser o cerne da modernidade vai ser essa busca racional de compreensão do mundo. Mas é justamente essa forma de compreender o mundo de um modo racional que vai ser o próprio calcanhar de Aquiles dessa estrutura, porque como que eu garanto que essa racionalidade vai me mostrar a verdade? Como é que eu posso confiar? Como é que eu posso ter certeza que aquela pessoa, aquele cientista, aquela teoria, né, aquele campo de investigação está realmente produzindo uma coisa que é real, né? Ou melhor, verdadeira, né? Então, é revoltando-se contra essa jaula de ferro que Nietzsche, né, expõe o seu Dionísio, né? Não sei se vocês conhecem um pouco sobre Nietzsche, né? A ideia que vai falar de Dionísio e Apolo, e toda a sua destruição criativa necessária para desenvolver o super-homem. Aí que está uma representação do Dionísio, né? Resumindo, acredito que vocês não devem conhecer muito sobre Nietzsche, mas o que o Nietzsche vai estar falando é um pouco próximo do que o Freud vai estar falando sobre aí uma dinâmica entre o id e o ego, né? O id e o superego, né? É mais ou menos isso. O Nietzsche vai fazer uma divisão entre o Dionísio e o Apolo, né? Ele vai colocar assim, olha, a humanidade ela vive uma sequência de uma luta contínua entre dois opostos. Um oposto dionisíaco, que é a destruição, a bebedeira, a farra, a orgia, né, que é representado pelo deus grego, deus do vinho, e Apolo, né, que é a racionalidade, a beleza, a luz, né, a certeza, que é o sistema apolíneo que a gente vai falar, né? Então a humanidade, para Nietzsche, ela vai oscilar entre esses dois extremos, momentos apolíneos e momentos dionisíacos, né? E o Nietzsche vai dizer assim, esse momento que a gente está vivendo aqui agora é um momento apolíneo, né? A razão, a luz, a ciência, a certeza. Mas ele fala assim, ó, não se iluda. Tá? Não se iluda. Dionísio está quietinho ali, vendo o momento, né, de Apolo brilhar, mas já ele se manifesta. E a hora que Dionísio se manifestar, ele vai destruir tudo isso aí, né? Porque quando ele vem, e olha a cara do Dionísio aqui, né? E para nós que somos aí da psicologia, conhecemos aí bastante sobre o id, quando aquilo vem, né, não vem fazendo cafuné, ele vem para desmanchar tudo, né? E é isso que acontece, é isso que é essa proposta do Nietzsche, né? Ele vai falar assim, ó, essa certeza ela não se sustenta, né? Porque ela é, de certo modo, efêmera, né? Ela busca um universal, ela busca uma certeza eterna, mas a única certeza eterna que você pode ter mesmo é dessa eterna oscilação, mas a da vinda, né? Dessa erupção dionisíaca que acontece e vai acontecer, né? Bom, então, porém, né, essa imagem de uma destruição criativa, que aí inclusive isso vai influenciar muito as artes, por isso que inclusive né, o Dionísio ele vai ser, por mais que Apolo seja o deus da música, seja o deus das artes clássicas, vamos colocar assim, as artes, né, compostas, Dionísio ele vai estar muito ligado àquela arte visceral, né? E a gente vai observar que na modernidade e na pós-modernidade, o modelo de arte que vai vir é uma arte visceral, uma arte dionisíaca, não é uma arte apolínea. A arte apolínea você vai ver lá no Renascimento, né? Agora, do modernidade para cá, você vai ver essa coisa visceral, essa coisa, né, orgiástica, né, do Dionísio, né? Então eu vou falar assim, essa imagem de uma destruição criativa é algo importante para se compreender a modernidade, simplesmente porque derivou dos dilemas práticos enfrentados pela implantação do projeto modernista, né? Afinal, como poderia o novo mundo ser implantado sem se destruir boa parte do que viria antes?
o que o Harvey vai estar falando ali é o seguinte, olha, por mais que o Nietzsche tenha falado que isso ia acontecer dentro da modernidade, mas é que isso já estava lá, era um ovo, né, que estava sendo fecundado dentro da própria modernidade, porque a base da modernidade também é destruir o que estava antes, né? Porque como ele vai falar, é uma frase até do Marx, né? Que o Marx, se não me engano, foi o Marx que disse isso, que não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Então, você quer mesmo criar um novo mundo, um novo mundo moderno, você tem que quebrar o mundo pré-moderno, você tem que destruir o que estava antes, né? E você tem que estar todo o tempo se destruindo, porque faz parte o novo, né? Agora esqueci qual foi o autor que falou, mas é uma frase mais ou menos assim, que o novo caminha sobre os ossos do velho, né? Então você tem que destruir o velho para poder surgir o novo, né? Então aqui, não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos, e isso foi observado por toda uma linhagem de pensadores modernistas de Goethe a Mao, né? É claro que é muito diferente como Goethe quebrava as coisas e como que o Mao quebrava as coisas, né? Veja que assim, a gente pode dizer assim, o Dionísio ele tem um lado de uma destruição criativa, mas também tem um lado de uma destruição destrutiva, né, que é perigosa, né? Então por isso que, inclusive era isso que o Nietzsche falava, né? Por isso que quando o Dionísio começa a perder o controle, começa a se tornar destrutivo por destrutivo, né? Destruição pela destruição, é o momento onde o Apolo precisa vir, o lado racional precisa vir tomar conta, porque senão a gente acaba, né? Então esse movimento vai estar acontecendo sempre, segundo Nietzsche aí, e a gente vai, aí, segundo Engels, observar isso no teatro, né? Por isso que ele vai fazer essa comparação aí do Apolo e Dionísio num livro chamado O Nascimento da Tragédia, que ele vai falar sobre isso, né? Sobre essas duas figuras aparecendo na tragédia grega, né? Mas enfim. Então, aliás, no campo literário, o herói trágico moderno será o Fausto de Goethe, né? Aliás, quem nunca leu o Fausto, eu recomendo, tá? Recomendo profundamente, que é um livro que você quer entender a modernidade, lê Fausto, tá? Fausto é um livro muito bom, muito profundo para você entender até o próprio psiquismo humano, tá? Alguém preparado para destruir os mitos religiosos, né? Valores tradicionais e modos de vida costumeiros. Eu não vou falar do Fausto aqui, porque se eu começar a falar do Fausto vai perder muito tempo. Mas assim, leiam Fausto, tá? Porque vocês vão entender que o Fausto é justamente isso aqui, tá? Alguém que veio para destruir os mitos, né? E os valores tradicionais. Só que no final do livro, né, não vou dar spoiler, mas é interessante como no final do livro o próprio Fausto ele volta para certos valores tradicionais para conseguir se salvar, tá? Não vou dar spoiler do livro, leiam o livro, é bom, mas só para vocês mais ou menos entenderem do que se trata. O Fausto era um médico, se eu não me engano, acho que ele era um médico, faz tempo que eu li o livro. Enfim, ele estava muito angustiado, ele amava uma menina, ele queria se casar com ela, ele era apaixonado por ela, enfim, queria descobrir muitas coisas da vida e, resumindo, ele vende a alma dele pro diabo em troca da felicidade na vida, né? E o diabo topa, né? Só que depois aí o diabo vem cobrar a conta, e na hora que o diabo vem cobrar a conta, ele não quer pagar, né? E aí, óbvio, né? Que a conta era a alma dele, né? E aí no final ele acaba passando a perna no diabo. Pronto, não vou dar mais spoiler para vocês lerem o livro. Mas o Fausto era isso, era alguém que vinha para destruir o antigo, né? E aí isso fica muito bem, embora Fausto seja, né, o Harvey vai falar que Fausto vai ser o típico herói, né, o herói da modernidade, o modelo do pensamento do Fausto, é o modelo do herói moderno. Eu gostei muito quando ele faz essa associação com o Fausto, mas me lembra muito esse pensamento moderno, não tanto Fausto, e sim Mefistófeles, que tá aqui, né? Que era o demônio, era o nome do demônio que topou o acordo com ele, né? E tem uma parte do livro, uma frase que quando eu li me marcou muito, eu acho bastante interessante, que o Mefistófeles ele vai falar isso aqui, num dado momento lá. Quem é você, né? O Fausto pergunta e o Mefistófeles responde, né? Eu sou o espírito que tudo nega, pois tudo que existe merece acabar, né? Veja, eu sou o espírito que tudo nega. Eu nego absolutamente tudo. Isso começa na modernidade. Negar a tudo. Negar as tradições, né? Negar os valores, negar a história, né? Porque tudo isso merece acabar. Essa coisa demoníaca, dionisíaca, né? De uma forma idíaca, vamos dizer assim, tá presente, começa ali na modernidade, mas ela vai se estruturar mesmo, vocês vão ver isso muito forte acontecendo
na pós-modernidade. Na pós-modernidade é onde vai começar a ter a negação de tudo, absolutamente. Então, por isso que eu concordo muito com Harvey quando ele fala que o Fausto é o modelo do herói trágico moderno, né? Porque essa questão de negação, eu nego a minha realidade, eu nego a minha história, eu nego os meus valores, tudo isso merece acabar, né? Eu vou fazer um novo, é muito forte ali, e a gente vê isso até hoje, né? Se a gente está conseguindo fazer um novo melhor que o velho, essa é a grande pergunta, né? Se o novo que a gente está fazendo agora é melhor do que as tradições antigas e velhas, de novo, né? Só lá no século 25 que a gente vai ver. Mas vamos lá, né? Então, assim, essa é a essência do modernismo, tá? É preciso destruir para criar, iniciando algo que seria uma das marcas do pós-modernismo, ou seja, as desconstruções, né? Então, veja, não é que o modernismo ele está fazendo a questão das desconstrução. A ideia da desconstrução é uma coisa bem mais pós-moderna, uma coisa de Foucault que vai propor, né? Vamos desconstruir, né? Agora, a diferença dessa destruição dionisíaca, mefistófica, moderna, é que a ideia era: vamos destruir para achar a verdade, porque o que está aí é uma mentira, então vamos destruir a mentira para achar a verdade, e aí então a gente vai efetivamente construir um mundo novo pautado na verdade. E a desconstrução pós-moderna é mais ou menos assim: vamos desconstruir porque não está legal, né? E aí a gente desconstrói e achamos alguma coisa nova, alguma coisa lá dentro, lá no âmago, que era a verdade. Não, a gente só quer desconstruir por desconstruir. E aí a gente vai ver que esse vai ser o probleminha da pós-modernidade, né? Porque enquanto o moderno queria destruir o antigo para revelar a verdade, né, o pós-moderno não acredita na verdade. Então ele simplesmente destrói. Mas e daí? E depois? Depois você fica no vácuo, né? Porque você não está buscando uma verdade em nada, né? Pelo menos o moderno, ele destruía para achar a verdade escondida dentro da mentira, né? O pós-moderno não acredita na verdade, então ele desconstrói porque não tá legal, porque eu não gostei, não tá bom, então ele desconstrói, beleza, desconstruiu, e agora? Agora a gente desconstruiu, entendeu? Esse é o grande probleminha que a gente vai encontrar na pós-modernidade. Bom, mas estamos na modernidade ainda, vou deixar isso para falar depois, né? Então, é nesse momento aí da destruição de tudo, né? Mas veja, a ideia da destruição de tudo moderna é: vamos destruir os valores, as tradições, os mitos antigos, tal, para descobrir a verdade, para descobrir, né, a essência das coisas, e aí sim aproveitar isso. Essa era a ideia, né? Então, a ideia de desconstruir tudo, né, então é nesse momento que os artistas começam a ganhar espaço como alguém que deveria, então, a partir da sua prática criativa, ajudar a construir essa nova estética do mundo. Aqui que as artes, aqui que Hollywood vai, né, claro, isso aqui nós estamos falando lá do século XIX e tal, né? Hollywood vai vir depois, né? Mas assim, aí vocês conseguem entender porque que Hollywood ganha tanto destaque na humanidade, né? Pelo menos a humanidade como um todo, né? Porque é daqui que vão sair os novos ícones, as novas verdades. Porque a filosofia, a ciência destruiu as certezas que a gente tinha. Então agora a gente ficou opa, meu Deus, e agora? O que a gente tem? Aí entra a arte, né? Entra principalmente o cinema, colocando os novos heróis, colocando os novos mitos, colocando as novas verdades, e aí todo mundo vai, né, crente nessas verdades aí. E foi aí que, por exemplo, Hollywood estoura, né? Porque aí todo mundo acredita agora naquela verdade vinda da telinha do cinema, né? Então vamos lá, nessa concepção de projeto modernista, artistas, escritores, arquitetos, compositores, poetas, pensadores e filósofos tinham uma posição bem especial, né? A gente vai ver que a estética modernista ela vai ser muito impactante na construção desse homem moderno, né? Se o eterno e imutável não mais podia ser automaticamente pressuposto, né, o artista moderno tinha um papel criativo a desempenhar na definição da essência da humanidade. Ele deveria agora dizer o que é a essência, né? Se a destruição criativa era uma condição essencial da modernidade, talvez coubesse ao artista, como indivíduo, uma função heróica, mesmo que as consequências pudessem ser trágicas, né? Então cabia agora ao poeta. É aí que as artes vão ter um grande impacto, né, na modernidade, porque cabe agora ao poeta, ao músico, ao ator, né, ao artista de modo geral, construir essa nova visão de mundo que deveria
ser colocada sobre esse mundo que estava sendo destruído aí das certezas que estavam sendo colocadas no chão pela ciência, né? Pela racionalidade. Então a racionalidade botou no chão todas as certezas que a gente tinha. Então, terra arrasada. Quem é que vai agora dar as certezas novas, né? O artista, né? O poeta é que vai vir e vai dizer assim, o mundo deve ser desse modo. E aí vai, né? Isso foi muito forte nos anos 20. Se vocês pegarem os anos 20 do século 20, né? Os anos 20 do século 20, né? A Belle Époque, né? Aquela coisa que Paris era o centro efervescente do mundo, né? As artes, tudo era arte, a arte ditava tudo, estava ali. A ciência estava caminhando lado a lado, né, desenvolvendo e tal, mas quem dava a direção para onde o mundo caminhava eram as artes, né? Bom, então aos poucos, tá, a experiência estética foi se tornando uma busca em si mesmo, né? Então aos poucos, né, já que não tem verdade, a verdade não está em Deus, não está na natureza, onde é que eu vou achar a verdade? Em mim, né? Cada vez mais você começa a olhar para si, né? Rousseau irá declarar: sinto, logo existo, né? Surge o movimento romântico, culminando com um subjetivismo radical do individualismo desenfreado, buscando uma autorrealização individual com boas doses de hedonismo, né? Ora, aqui principalmente, deixa eu botar aqui, principalmente por influência do movimento romântico, né? Do romantismo, principalmente o romantismo alemão, né? Que a gente vai ver esse grande foco no eu, né, na minha felicidade, né? É nesse momento aqui que você vai, não é que é nesse momento, mas assim, é muito marcante isso aqui, essa busca pela minha felicidade, né? O meu amor, a minha amada, né? Até então, por exemplo, relacionamentos amorosos não era mais uma coisa era quase como uma relação entre famílias. O pai escolhia, né, o marido da filha, né, ou a mulher do filho. Os casamentos eram mais um arranjo social do que efetivamente uma busca por uma realização pessoal. Reinos evitavam guerras com casamentos, né? Sempre que existia um problema entre dois países, a melhor forma de você resolver o problema é você casa o príncipe de um com a princesa do outro, tá todo mundo feliz. Talvez os noivos não, né? Mas todo mundo ganha com isso. Então a experiência romântica, né, que existia era muito pragmática, não vou dizer pragmática, não era pragmática, mas assim, o foco não estava no bem individual, o foco estava no bem coletivo, né? Eu sei que de repente você vai casar com você é emocionalmente apaixonado por alguém, mas olha, a gente precisa que você se case com aquele cara lá, então bora pra lá porque a gente tá contando com você, né? O movimento romântico é que vai começar um pouco a modificar isso, ainda numa coisa idealizada, né? A minha dama, aquela de pele alva, com vestidos assim, aquela que você nunca vai tocar, né? Você nunca vai pegar nela, porque ela é longe, ela é inacessível a você. Por isso que você fica um amor idealizado, mas ali começou a busca por um amor, por um prazer meu, né? Onde o amor deveria ser voltado para uma realização do indivíduo. E aos poucos isso vai indo, até que a gente chega hoje, né, com as características que a gente tem, que hoje você não consegue conceber, né, um movimento, um relacionamento amoroso que não seja com os seus próprios interesses pessoais. Você sei lá, não se envolve emocionalmente com alguém para agradar teus pais, sabe? Não existe mais isso, né? Mas antigamente, né? Então assim, vai tendo essa mudança aí. Aos poucos a estética, ela vai saindo um pouco da estética como se fosse dizer assim, ela sai de Deus, sai da pátria, né? Do país, da pátria, e agora ela está no indivíduo, né? No sujeito. Porém, tá, em meio a toda a efemeridade fragmentária da estética modernista, né, a busca pelo universal eterno, né, ou seja, a razão, ainda permanecia, como é possível ver na identificação do artista dada por Baudelaire. Então veja, mesmo assim, mesmo eu buscando a minha
realização pessoal enquanto indivíduo, ainda assim o foco era para descobrir uma verdade, né? Uma verdade imutável, racional, né? Que vai efetivamente poder ajudar todo mundo. Então, alguém capaz. Então, quem era o artista, né? Para Baudelaire? Para Baudelaire, o artista era alguém capaz de concentrar a visão em elementos comuns da vida da cidade, compreender suas qualidades fugidias e ainda assim extrair do momento fugaz todas as sugestões da eternidade nela contidas. Então, quem era o artista? O artista era aquele que conseguia retirar do momento fugaz, da efemeridade da vida, da sua vida, dos seus prazeres individuais, as sugestões de uma eternidade contida neles. E aí, gente, de novo, desculpa se eu puxo sardinha pro Picasso, mas eu continuo achando que o melhor artista onde você vai ver isso vai ser o Picasso. E aí aqui tem alguns exemplos, né, das obras dele, que o Picasso é basicamente isso. Quando você vai ver as obras do Picasso estava falando dele o tempo todo, né? As cabras aqui, a cabra dele, né? Aqui é o Sartre, mas também a figura do Minotauro é uma referência a ele. Eu tentei achar aqui, tá? Só para exemplificar, tentei achar um vídeo também, mas eu não consegui. Eu vi isso em algum lugar, em algum momento, tentei achar no YouTube, mas não encontrei. Mas como é que isso era forte no Picasso, essa ideia de que você tira de momentos fugazes uma sugestão da eternidade contida neles. Tem um filme que eu vi isso, sabe? Se um dia alguém ver, né? Que bom, você não consegui achar aqui, desculpa, tá? Quem estava lá em algum lugar na praia, né? E, na época quem estava fazendo cerâmica, né? Aqui é por isso que eu até trouxe isso aqui são cerâmicas, tá? São pratos que o Picasso fez. Ele estava lá comendo um peixe, então, e de repente ele olha assim, ele estava lá fazendo, né? Cerâmica, então foram parar para almoçar, tal, tinha lá uns peixes fritos, ele comeu o peixe. Aí ele olha assim para aquela espinha do peixe, né? Aí ele vai lá, pega um bloco de argila, amassa assim, pega o peixe, a espinha do peixe, enfia naquele bloco de argila, né? Faz ali um negativo, tira e fica ali aquela marca da espinha do peixe como se fosse um fóssil, né? E ali ele dobra, tal, ou seja, coloca num prato, pronto, ficou. Ali ele fez uma obra, né? Fez um prato, se não me engano era um prato, né? E era isso. Então isso aqui era o Picasso, veja, ó. Uma coisa do cotidiano, da vida dele, estava lá comendo um peixe. De repente ele olha e diz assim, caraca, sei lá o que passou na cabeça dele, né? Mas assim, ele olha aquilo, vai lá, pega um bloco de argila, coloca, aperta, né? Printa aquele esqueleto daquele peixe ali e eterniza. Aqui, ó. Eterniza aquele momento, eterniza aquele peixe, ou a espinha dele, né? Numa obra de arte. Isso é o artista. Veja, no momento fugaz da sua vida real, de um prazer pessoal seu, você encontrou um elemento eterno, imutável, que representa, sei lá, a vida, né? Tipo um peixe ali. Ponto, o cara colocou. Isso aqui é que era o artista para o Baudelaire. Então veja que mesmo na abstração, mesmo na fragmentação, mesmo nesses elementos, o artista moderno ele ainda buscava isso aqui, tá? A eternidade contida na efemeridade. Então, né? Mas assim, aí a pergunta que os artistas, que o Harvey, né, vai falar ali, que os artistas se faziam é como, né? Mas como capturar o eterno no meio do caos de toda a efemeridade da vida moderna? Aí vai colocar, né? A linguagem cada vez se tornava menos adequada para essas atividades, dada a sua contínua fluidez. Assim, os artistas descobriram que para capturar o eterno era preciso congelar o momento. Semelhante a isso aí que eu falei que o Picasso fez, quando ele olha para o peixe, a espinha do peixe, ele vai lá e esse cara, né, ele viu uma obra, né, vamos dizer assim, e viu alguma coisa eterna, ele vai lá, pega um pedaço de argila, coloca na mesa, aperta a espinha do peixe, ele printa, né, ele congela ali, eternamente um momento fugaz, né? Então o artista moderno, ele vai perceber isso, que ele vai precisar congelar o momento. E como é que eu faço para congelar o momento? Aí, isso só poderia ser feito por meio do choque, né? Então, por isso que a arte moderna, ela tem que ser impactante, ela tem que ser chocante, porque quando você choca, você congela o momento, né? Igual o Duchamp, quando ele coloca lá o urinol
né, lá na exposição. Nossa, que bosta é essa? Não, né? Aquilo choca. Aquilo choca de um jeito que fica congelado e aquilo dura, né? Então agora a arte deveria chocar as pessoas e cada obra precisaria superar a outra. E isso ficou bem claro na arquitetura das cidades, né? Cada prédio deveria ser maior que o último. Cada um tinha que impactar maior, cada um tinha que chocar mais, né? E aí eu trouxe esse exemplo aqui, ó, qualquer coisa mais chocante do que isso aqui, ó. Isso aqui, gente, era uma. Eu não sei quem são esses caras, tá? Mas é uma banda de heavy metal dos anos 80. Isso aqui é só pra vocês terem uma noção do que a gente via naquela época. Isso aqui era os caras malvados, tá? Era os caras assim que as avós tinham medo que os netos ouvissem as músicas desses caras aqui, porque esses caras eram do mal, né? Hoje a gente olha pra isso aqui e dá risada, né? Mas você consegue realmente acreditar que um cara usando uma lycra rosa era um cara demoníaco? Mas naquela época as pessoas tinham medo disso aí. Isso aí era coisa do diabo, né? Hoje você olha pra isso e diz assim, é sério mesmo, né? Mas veja como é que era, né? Chocava, impactava. E a ideia era essa, era impactar, chocar, dar medo, assustar, chocar, né? Porque com isso você congelava o momento e aí efetivamente aquela obra se eternizava, né? E aí, como o próprio Harvey vai falar ali no texto, na arquitetura você vai ver muito isso. Cada prédio tinha que ser maior. Cada prédio, né? E você vai ter aquelas competições de arquiteturas. O Empire State Builder, né, que vai ser construído nessa época, né, o maior prédio do mundo, tal. Então essa coisa de eu tenho que criar uma obra maior do que a do outro, mais impactante, mais chamativa, vai começar a surgir ali. E diga-se de passagem, até hoje também isso continua um pouco, né? Então aqui, tal padrão estético rapidamente foi captado pelos mercados. É óbvio que isso rapidamente vai ser marcado, né, no mercado, né? E se agora o que importava era o que chocava mais, né? Então cada vez tinha que botar uma outra coisa que chocasse mais ainda, que impactasse mais ainda as pessoas, né? E aí começa, né, o que a gente vai encontrar aí também como uma marca da modernidade e da pós-modernidade, que é a cultura do consumismo, né, o autoconsumismo, né? Cada vez mais novos produtos deveriam ser lançados para chocar e se contrapor ao antigo, né? A indústria do videogame, então, né? O que ficou muito evidenciado também no mercado da moda, né? E assim houve um grande incentivo ao consumismo. Eu falei do videogame, né? Porque me lembrou agora aqui, né? Os Ataris da vida e tal. Mas a moda também, né? E a moda tá aqui, ó. Então, cada vez mais era incentivado você a consumir. E aí começa a ter uma moda verão, uma moda inverno, uma moda outono, né? Porque você não pode usar no verão a mesma roupa que você usou no inverno. Ou você não pode usar neste verão a mesma roupa que você usou no verão passado. Pelo amor de Deus, né? Que tipo de pessoa é você? É uma pessoa retrógrada, uma pessoa antiga, né? Hoje, eu não sei como é que tá isso, tá? Sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo mais essas coisas. Mas eu me lembro que, né, quando eu era adolescente e tal, isso aí era uma coisa assim, sabe? Era revista de moda, jornal de moda, passava na televisão, porque agora Yves Saint Laurent lançou a coleção, e todo mundo aí, tudo aquele guarda-roupa que você tinha que jogar fora, né? Ou vender, ou dar pros pobres, né? Aquela coisa que agora você tem que comprar um guarda-roupa novo, né? Porque você tem que usar o novo, né? E era muito forte isso, tá? Pelo menos lá nos anos 80. Você tinha que toda hora estar acompanhando a moda. Se você não tivesse de acordo com a moda, ai Jesus, ai de você se você não tivesse de acordo com a moda, tá? Você era bullying radical, né? E aí, gente, como eu não posso deixar de falar dos anos 80, me traz muitas memórias afetivas, né? Eu fui obrigado a trazer para vocês algumas imagens aí do que eram os anos 80, né? Então é isso aqui, ó. Isso aqui, a imagem tá pequenininha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse simpático rapaz aqui com pose de galã de novela mexicana aqui é o Brad Pitt, tá? Na época que ele era bem novinho, né? Então, até que essas roupas aqui não estão muito, até que tá meio normal, tal, né? Essas daqui, esse aqui tá lindão, né? Imagina essa calça aqui de voo aqui, né? Lá em cima com um blazer, aquelas ombreiras que tinha que ter essas ombreiras aqui, esses ombreiros, né? Azul, tá fantástico, né? E outra coisa que também acho super fantástica dos anos 80 era os cabelos, né? Como vocês podem observar aqui, né? Esse jovem rapaz aqui com o cabelo do Wolverine, né? Esse aqui com a moda a lá Chitãozinho Chororó, né? E aqui a seção Poodle, né? Esse aqui então tava um gatão, né? Essa coisa com esse bigodinho aqui. Vejam que hoje a gente olha para isso e diz assim, Jesus do céu, né? Como é que pode? Mas naquela época lá, nossa senhora, ai de você se você saísse de casa sem dar esse trato aqui, né?
na cabeleira aqui, porque isso aqui parece o Prince, né? Será que era o Prince? Não sei se é o Prince, parece. Isso aqui parece a Cyndi Lauper também. Será que era a Cyndi Lauper? Nem sei. Mas era isso, né? Então veja que e a cada verão era uma roupa, outra roupa, um outro cabelo, e você tinha que estar. E a ideia era o tempo todo você tem que estar se refazendo, porque você tem que impactar o tempo todo. E é óbvio que o mercado, né? Ele viu ali um filão, e aí o pessoal começou a incentivar, e aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Bom, então aqui, né, a cultura e a própria arte, né, já deu uma hora, passa a ser então a cultura de massa, e aí vai acontecer o fenômeno da cultura de massa, né, do consumismo de massa, né, e paradoxalmente o indivíduo começa a se perceber alienado no coletivo. É isso que acontece, porque você vai buscar ser a individualidade, foi aquilo que eu mostrei lá no vídeo anterior, né, lá da menina com cabelo rosa e piercing no nariz, dizendo quebre os padrões, né? É isso aqui, ó. Você busca a sua individualidade. Eu não quero mais as tradições, eu não quero mais as coisas do passado, tal. Então agora eu vou mostrar que eu sou um revoltado, que eu sou não sei o que tal. Beleza, aí você vai e deixa o cabelo assim, ou compra aqui esse modelito super maneiro, né? Só que você tá igual a todo mundo. Né? Então você acabou de entrar no universo de massa. Você não percebe que você estava criticando as tradições por serem massificantes, por serem cristalizantes, mas você acabou de entrar num novo universo de massa, talvez pior do que o anterior. Né? Então aqui surge a cultura de massa, tá? E o consumo em massa. Né? E os próprios artistas percebem a contradição da sua posição, visto que agora não existe mais o patrono, o mecenas, o aristocrata, né, que patrocina a arte. O artista precisa combater com outros artistas pelo gosto popular e produzir cada vez mais para a massa. Tá? Então o eterno novamente escapou entre os dedos do efêmero. O que vai acontecer com a arte, principalmente? Né? Principalmente aí na música, CDs, tudo mais. Né? Moda também. Pintura também, né? Como é que eram as artes antes do período moderno? Quem é que banca o artista? Na história da humanidade sempre houve uma coisa conhecida como aqui, ó, o mecenas, né? E os grandes, famosos mecenas no mundo das artes são aquela italiana lá, como é que é os Médicis. Né? Os Médicis foram os grandes mecenas da arte italiana, né? do Renascimento. Então a arte ela sempre se sustentou com alguém, um patrono, geralmente alguém da elite, né? Alguém muito rico, que contratava o artista para produzir obras de arte. E contratar é a forma de dizer, que bancava, custeava, né? Pagava lá o artista para produzir arte. Né? E sempre foi assim. Na modernidade, isso se rompe. Não existe mais a figura do mecenas, alguém da elite bancando um artista para produzir arte. Não, agora o artista, como todo mundo, está lançado no mundo, tá? A própria sorte. Então agora ele precisa buscar, né, o seu sustento na sua própria arte com o povo, com a arte popular, né? Ou cair nas graças aí de começar a vender para a elite e tal, mas basicamente tem que conseguir onde é que está o dinheiro mesmo, né? Tá diluído com todo mundo e começa a surgir a cultura de massa. Então quanto mais eu produzo em massa, mais dinheiro eu ganho, mais eu consigo me bancar, né? E aí o artista ele vai cair uma contradição dele mesmo, porque ao mesmo tempo que ele vai fazer uma obra de arte, que eu não quero me vender para o sistema, minha obra é arte, ela não é um produto, né? Mas ele vai lá e vende, né? E dependendo do preço, né? E aí quem vai ficar muito famosinho nisso daí, mas quem vai fazer sem grandes pudores é o Salvador Dalí, né? Inclusive vai ficar conhecido lá como o Ávido Dólares, né? O pessoal faz lá a brincadeira com o nome dele. Mas é isso, o Salvador Dalí, Picasso também, Picasso adorava vender, e olha, vendia, cobrava caro, né? Então assim, mas tirando esses dois ícones aí da arte e tal, o artista comum, mediano, né? Ele vai se colocar nessa posição também, uma posição que vai ser meio difícil, porque ao mesmo tempo que ele quer vender muito, ele quer cair no mercado de massa para poder ter dinheiro, para poder ganhar dinheiro, para poder viver, ele critica esse sistema e diz, não, eu não me vendo, eu não sou minha arte é arte, não é mercadoria, né? E aí ele vive essa angústia aí, né? Agora, assim, de um lado é uma angústia e de outro lado, quando a gente vai observar também, é um pouco de hipocrisia, principalmente dos grandes artistas, né? Aí vai estar aqui, né? Essa contradição interna da arte também vai ser facilmente observada na hipocrisia da classe artística que critica a cultura de massa, né? Mas se beneficia dela, isso que eu estava falando, né?
Então, assim, o exemplo que eu coloquei é muito fácil você criticar o capitalismo quando se está no alto de uma cobertura de $1 milhão em Nova York. Né? Eu queria ter colocado algumas fotos de pessoas aqui, mas por conselho dos meus advogados, eu achei melhor não identificar ninguém. Mas vocês conseguem ver isso muito claramente até nos dias de hoje. Né? É muito fácil você falar mal do capitalismo, das elites, não sei o quê, né? Do alto do teu apartamentinho lá no Leblon, né? Ou morando na França, criticar o desenvolvimento capitalista, econômico do mercado livre brasileiro, não sei o quê, mas você mora na Holanda, né? Você não está aqui no dia a dia, você não pega ônibus. Né? Então a gente observa muito essa hipocrisia artística, né? Como está aqui representada nessa charge aqui, né? Sou completamente contra esse capitalismo americano que invade nosso país, mas tá lá, né? Com a camiseta do Super-Homem, metendo um Big Mac para dentro e com um iPhone aí, né? Coreano, né? Então a gente observa essa situação, né? Essa contradição interna do mundo das artes que também se remete a uma certa hipocrisia, principalmente no campo dos artistas, que a gente vai identificar até aí já no período contemporâneo, que acontece muito assim, alguns artistas eles se elevam muito graças ao capitalismo, o cara cresce muito graças ao capitalismo, ganha muito dinheiro com isso aqui, ó, que é chamado de cultura de massa, né? Fica bilionário, milionário, compra um apartamento no Leblon, Nova York, vai morar na França, vai morar em Nova York, Paris, alguma coisa assim, continua ganhando dinheiro, né? Porque a sua obra continua sendo vendida, continua aí ganhando na cultura de massa, mas ele critica esse sistema que enriqueceu ele. E muitas vezes você fica tentando entender por que o cara faz isso, mas aí a lógica é um pouco simples, né? Porque efetivamente quem é que faz frente a um artista, a um grande artista, né? Um comerciante? Não, um comerciante não vai afetar um grande artista. Um empresário, sei lá, um mecânico? Não, esse cara não vai impactar, tirar o dinheiro de um grande artista. Quem é que pode tirar o dinheiro de um grande artista? Só um outro grande artista. Né? E como é que eu faço para crescer na arte hoje se eu não tenho mais um patrono, se eu não tenho mais um mecenas? Olha, eu só posso crescer na arte se eu vender a minha arte, se eu entrar no mundo capitalista e vender, trocar a minha arte por dinheiro. Agora, se isso é considerado imoral, se isso é considerado, né, você é um artista medíocre, se você se vende, entre aspas, né, esse artista que era pequeno, médio, ele nunca vai conseguir crescer, ele nunca vai conseguir se tornar um grande artista. Por quê? Porque ele não vai ter dinheiro para competir com um cara, como acontece hoje em dia, e não quero dar nomes, tá? Não quero citar nomes, mas é que você vê pessoas que têm toda uma estrutura, né, instrumental, de estúdio, de tudo mais, para produzir a sua obra, as suas artes, e aquele pequeno artista não consegue. Né? Então, se eu que estou lá no alto desse castelo consigo implantar na cabeça das pessoas que vender a sua arte, entrar no mundo capitalista é imoral, é sujo, é feio, esse cara que poderia ser uma ameaça para mim, nunca vai se tornar uma ameaça para mim, porque ele não vai crescer. Né? Ele vai chegar até um certo ponto e quando chegar naquele próprio ponto, ele mesmo se sabota, ele mesmo começa a dizer, meu Deus, eu não posso me vender. E aí ele se acomoda numa situação de vida mais baixa e nunca vai se tornar uma ameaça para esse grande artista que já está aí com o nome consagrado, que já está aí, né, no cenário internacional, no cenário nacional há muitos anos. Vocês observam, de novo, não vou dar nomes aqui, mas você observa isso muito facilmente acontecendo, tá? Principalmente no Brasil, principalmente também com o pessoal que usava muito essas leis de incentivo cultural, né? E aí você começa a entender assim, mas por que artistas muito consagrados, pegavam horrores de dinheiro, de leis de incentivo cultural que deveria ser para o pequeno artista mais simples, né? Porque ele não quer deixar o pequeno artista subir. Aí, por que ele não quer deixar o pequeno artista subir? Porque quem é uma ameaça para ele, né? No mundo das artes, não é o mecânico, não é o empresário, não é o jogador de futebol, não é. Quem é uma ameaça para um grande artista? Só outro artista. Então, se eu tentar, né, segurar ele ali embaixo, ele nunca me afeta e eu vou continuar sendo aqui o rei da cocada preta. Né? A gente vê muito isso. E aí é essa situação aqui de uma contradição interna / hipocrisia que a gente vai encontrar nas artes, né, que é essa dependência do capitalismo ao mesmo tempo que se critica o capitalismo. E a gente vê isso muito fácil, muito fácil. Bom, gente, então, só para acabar, tá? Aí como
ilustrar como piada mesmo, tá? Dessa partezinha final aí, dessa hipocrisia da crítica ao capitalismo. Eu tenho aqui o videozinho 3, tá? Já estou encerrando aqui, já acabou, tá? A gente já encerra por hoje. Mas agora então que a gente acabou o vídeo aqui, vai lá embaixo, dá uma olhada aí nesse vídeo 3, que isso aí é uma sátira, tá? É uma piada, é um artista... se não me engano, ele é mexicano. Ele tem um canal no YouTube, depois eu até passo para vocês. Ele faz sátiras de um monte de coisa, é muito legal, o cara é muito bom mesmo. E ele fez um vídeo aí de uma sátira do Che Guevara viajando no tempo, né? Quando o Che Guevara viaja no tempo, vem para o futuro para combater o capitalismo, né? Então é um pouquinho só para ilustrar e para rir um pouquinho aí dessa última parte que eu falei aí sobre essa crítica artística, ao mesmo tempo dependência, né, da arte aos modelos econômicos, né? Então assistam ele aí, é engraçado, vale a pena, e depois a gente se fala, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tenham, anotem, né? E aí a gente, por enquanto, se vê no próximo vídeo, que a gente vai continuar falando ainda um pouquinho sobre a modernidade, para depois então entrar no pós-modernismo, tá bom? Então um abraço aí para todo mundo, vejam um vídeo aí do Che Guevara, e aí depois a gente se fala, se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau!